Olá, você internauta, no ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é presidente da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal e também do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é formado nas áreas de filosofia, pedagogia e teologia. Seja muito bem-vindo de volta, pastor Douglas Batista. Pai do Senhor, pastor Gilberto, uma alegria estar participando outra vez do Teologia em Foco. Um abraço a todos os nossos internautas. Então, como disse, de volta, porque nós estivemos já conversando sobre ética. É verdade. Desta feita, o foco de nossa entrevista é a administração eclesiástica. Vamos ao foco. Pastor Douglas, o que a Bíblia diz a respeito de administração eclesiástica? Como é que deve ser o cuidado com os bens móveis e imóveis da igreja? Bem, em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos lembrar a todos que a igreja é, ao mesmo tempo, um organismo e uma organização. Enquanto organismo, ela é a Assembleia dos Santos, o corpo místico de Cristo. Mas enquanto organização, ela é uma entidade jurídica, sem fins lucrativos, regida por um estatuto e, portanto, tem responsabilidades contábeis, fiscais e sociais. Como a igreja é organização sem fins lucrativos, então, para adquirir um patrimônio, ela vai usar as doações da membresia, os dízimos e as ofertas. O texto de Levítico 30:27 diz que os dízimos são consagrados ao Senhor. Então, por analogia, tudo que se comprar, se adquirir com dízimos, é consagrado ao Senhor. A partir daí nós temos um pressuposto: o patrimônio da igreja pertence a Deus. Então cabe ao administrador, no caso o responsável legal, que é o pastor, criar um departamento ou alguma outra estrutura para que esse patrimônio de bens móveis e imóveis sejam plenamente administrados, conservados, manutenidos, com todo o zelo possível. E no trato com o pessoal, os auxiliares da obra, dos seus diversos cargos eclesiásticos, qual é que deve ser o cuidado de um gestor, de um administrador, de um pastor que lidera a igreja, quanto à questão daqueles que o auxiliam? Bem, nesse aspecto, acho que nós podemos lembrar aqui as orientações de Paulo aos jovens pastores Timóteo e Tito. Na primeira carta, por exemplo, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2, ele orienta o tratamento em relação à membresia, que, de novo, por analogia, se estende aos auxiliares do pastor. Então, tratar os anciões como se fossem o próprio pai, as senhoras como se fosse a própria mãe, os jovens, moços e moças como se fossem irmãos e irmãs. Então, de modo geral, o texto fala de tratar com educação, com cortesia, com respeito. A Bíblia também orienta que os líderes, os auxiliares que ministram a palavra tenham duplicada honra, que não se deve aceitar acusação, por exemplo, a um presbítero sem que haja 2 ou 3 testemunhas. E, por outro lado, o apóstolo Paulo orienta também a Timóteo a não impor as mãos precipitadamente, não separar qualquer um para o exercício de atividade ministerial, observar os requisitos bíblicos que não podem ser violados, como ser marido de uma só mulher, não ser violento, não ser neófito, dentre outros. E assim, o ministro, o líder, tem que tratar com urbanidade, com camaradagem, mas não pode ser conivente com o erro, não pode ser conivente com aquilo que não está de acordo com as Escrituras. Então, o equilíbrio é um bom caminho. Essa questão da autoridade, do autoritarismo, às vezes é até confundido por alguns líderes. Qual é o limite, o ponto exato, assim, quanto a essa questão do trato, para que a autoridade não seja desrespeitada sem que necessariamente seja necessário utilizar de autoritarismo? Bem, esse é um problema sério, porque alguns líderes realmente não conseguem fazer a divisão de uma e outra coisa. Eu posso dizer a mesma coisa de formas diversas, usar a minha autoridade para corrigir algo sem ofender, sem machucar, e posso, infelizmente, ultrapassar essa linha e, de maneira autoritária, querer corrigir algo e acabar ofendendo e até provocando um mal maior. Então, cabe ao ministro pedir a orientação divina para que, no momento em que for usar a autoridade, não ultrapassar essa linha.
infelizmente tem sido um problema sério que tem acarretado, inclusive, divergências e até divisões dentro da própria igreja. Inclusive a Bíblia fala a respeito de cuidar da igreja de Cristo não como sendo dono dela, com a ideia que se fosse dono dela, é isso que a Bíblia diz. Exatamente, o apóstolo Pedro faz essa orientação, né, que o ministro não pode cuidar da igreja como se ele fosse o proprietário dela. A igreja é de Cristo e o levantar é de Deus. As pessoas caem, mas cabe ao ministro não apenas julgar, aliás a expressão julgar não é apropriada, né, mas cabe ao ministro avaliar as circunstâncias, não ser conivente com o que está errado, mas também não condenar as pessoas. E em sua opinião, qual personagem bíblico assim, pode ser exemplo, pode ser citado como exemplo de excelência de administração das coisas de Deus? E por quê? Bem, essa pergunta, ela tem várias respostas, porque nós temos vários líderes eminentes nas Escrituras. A maior parte considera Moisés o grande legislador, mas eu tenho algumas objeções. Eu reconheço a liderança de Moisés e todo o trabalho que ele realizou na transição do povo de Israel do Egito para Canaã, e foi um excelente administrador, mas ele não logrou êxito. Ele não entrou em Canaã, não conduziu o povo a Canaã. Teríamos, depois de Moisés, Josué, que foi seu sucessor, que tomou posse da terra prometida, mas não preparou sucessor. Depois teríamos Salomão, um grande rei, mas andou pelo caminho da idolatria. José, um grande líder, mas ele foi líder no Egito. Então, na minha opinião, de acordo com essas objeções, é Samuel. Para mim, Samuel é o líder por excelência, por várias razões. Primeiro, porque ele conseguiu conciliar numa única pessoa o papel de juiz, profeta e sacerdote. No período da liderança dele, ele conseguiu restaurar a nação, houve uma restauração nacional, o povo voltou-se para Deus pelo trabalho dele. Ele instituiu a escola de profetas, preocupado em preparar líderes para o dia de amanhã. Foi durante o período de Samuel, por exemplo, que os filisteus sofreram uma derrota exemplar lá em Ebenezer, e durante o período da liderança de Samuel, nunca mais os filisteus entraram em Israel. E por último, eu diria que foi Samuel usado por Deus para fazer a transição, porque havia um período liderado por juízes e agora vai ser um período de monarquia, e ele vai administrar isso, que é um grande feito. Ele não apenas lidera essa transição, mas ele unge o primeiro rei, Saul, e quando Saul é rejeitado por Deus, ele ainda vai ungir o próximo, né, que é Davi, e vai dar assim sequência às profecias messiânicas. Então, na minha opinião, é Samuel o líder por excelência. Nós vamos para um breve intervalo. Você, amigo, irmão internauta, aguarde um pouco, já estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco, no segundo bloco, conversando com o pastor Douglas Batista, ainda sobre administração eclesiástica. Pastor Douglas, para administrar é necessário que se tenha o que ser administrado. Bem, e
nós entendemos que se administra na igreja, sobretudo, aquilo que é doado. Como é que o administrador eclesiástico deve fazer para receber doações sem se implicar em questões legais junto ao governo, às leis de um país? Bem, nesse sentido é preciso tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, claro, toda e qualquer doação precisa ter origem lícita. Nenhuma doação de origem ilícita pode ser recebida pela igreja. Aquelas originárias de crime ou de contravenção penal, e até aquelas que têm uma certa promiscuidade com o poder estatal ou até tráfico de influência. Então, eu recomendo que toda doação seja registrada. Os dízimos e ofertas registrados nos livros contábeis da igreja, e as doações de lote, de bens móveis ou imóveis, que elas sejam lavradas em ata, em Assembleia Geral, para que o pastor fique resguardado. E é preciso também que essas doações, por exemplo, de bens móveis e imóveis, ela tenham o devido registro em cartório. Porque amanhã depois, se tiver algum litígio, o pastor fica resguardado porque tomou todas as precauções. Às vezes, toda a precaução não é o suficiente, porque nós, às vezes, desconhecemos o verdadeiro interesse de quem doa. Mas se tomar essas medidas, o pastor pelo menos fica resguardado junto às questões legais, de evitar ser até acusado como receptador, né, de bens ou de doações de origem ilícita. Mas é perigoso, então, por exemplo, receber alguma doação e no lugar de se fazer o registro em nome da igreja, o líder fazer o registro no seu próprio nome? Isso é um perigo, né? Porque a doação, ela tem que ficar legitimada em nome da igreja. Embora o pastor seja o representante legal da igreja, ele não pode colocar os bens da igreja no seu próprio nome, sob a pena de ser acusado, né, de improbidade administrativa ou dessídia no exercício da função. E quanto a essa questão da administração, porque o administrador não administra só coisas. Ainda há pouco perguntei a respeito do trato com o pessoal. Administra coisas, pessoas e processos. O que é mais fácil de administrar? Coisas, pessoas ou processos? O senhor é presidente de uma igreja e com certeza pode falar isso com propriedade. Com certeza administrar coisas e processos é muito mais simples do que administrar pessoas, porque coisas e processos não têm sentimentos, coisas e processos não se magoam, não se ofendem, não se machucam, não revidam, embora, claro, às vezes, tratando de coisas e processos, diretamente pode atingir pessoas, mas o trato com as pessoas é o mais difícil. Como disse, o ser humano tem sentimento, tem personalidade, e não existe uma fórmula ideal para tratar pessoas, a não ser a orientação bíblica de tratar com urbanidade, com camaradagem, com respeito, mas as pessoas pensam de forma diferente. Às vezes a abordagem que se faz com uma pessoa não é a mesma que vai funcionar com a outra pessoa. O ser humano encara as coisas de maneira diferente. Alguém encontra um obstáculo e é o suficiente para ele se frustrar e desanimar. O outro faz do obstáculo um desafio para ultrapassar e se superar. Então, tratar pessoas é sempre muito mais complicado. Nesse caso, o senhor falou há pouco de que às vezes vai mexer com alguma coisa e acaba mexendo com alguém. Existem aquelas pessoas que são mais conservadoras quanto à questão das coisas estarem naquele devido lugar, de a cor ser aquela mesma, a posição dos bancos serem aquela, e as pessoas acabam meio também que envolvendo-se emocionalmente por conta das coisas. É até difícil separar uma coisa da outra, não? Com certeza. As pessoas, de um modo geral, costumam oferecer resistência à mudança. Então, existe a questão da tradição. Sempre foi assim. Sempre o banco esteve aqui. Sempre nós usamos o piano. E agora vão tirar o piano e colocar um teclado. Isso gera resistência. Cabe ao pastor administrar, porque o grupo que oferece resistência é sempre um grupo menor. Então, conversar com eles em particular e explicar as razões pela mudança diminui o impacto. Não resolve, mas ameniza. Pastor, e quais os erros mais comuns cometidos por administradores eclesiásticos?
Bem, um dos erros é na parte contábil, porque o pastor, ele é também um representante legal da igreja. Como a igreja é isenta de impostos, alguns líderes desavisados ou até de uma certa maneira com uma postura, vamos usar até uma expressão forte, de irresponsabilidade, eles não fazem as declarações. A igreja é isenta de pagar os impostos, mas não é isenta de fazer as declarações. Então esse é um erro muito comum. As pessoas imaginam que como a igreja é isenta, não precisa fazer declaração. E um outro problema que acontece é esse que a gente já citou, de misturar as responsabilidades da igreja com as responsabilidades pastorais. Então o administrador pode correr o risco de se dedicar ao extremo uma área em detrimento de outra. Então ele se dedica a construir templos, a organizar a igreja, estruturar os departamentos de maneira física e acaba falhando em atender a parte espiritual, as visitas pastorais, as orientações, os aconselhamentos, porque ele passa a não ter tempo de fazer tudo e se dedica em extremo a uma em detrimento de outra. Então o senhor acredita que dedicar-se também apenas à administração e abrir mão do trato com a família, embora a proposta, o foco não seja a família, seja também um grande erro dos administradores eclesiásticos? Ah, com certeza. Essa tem sido uma queixa constante das famílias pastorais. A igreja toma um tempo muito grande do líder, que não é apenas o pastor. Ele tem que preparar sermões, ele tem que dirigir cultos, ele tem que visitar famílias, ele precisa resolver conflitos e ainda administrar a igreja. Ou seja, ele assina cheques, ele autoriza a compra e venda de bens móveis e imóveis, ele planeja a construção de um templo, às vezes até coloca a mão na massa, vai lá e coloca a roupa de operário e ajuda a carregar o cimento e etc. E isso demanda um tempo muito grande que, se ele não souber priorizar, vai se dedicar ao extremo às atividades eclesiásticas e vai prejudicar o relacionamento familiar. E qual o perigo de centralizar, de trazer para si todas as responsabilidades e não compartilhar as atividades? Quais são os perigos? O pastor que centraliza tudo, ele entra numa sobrecarga muito grande, sobrecarga emocional, sobrecarga psicológica, mental e física. Ele vai viver assoberbado e isso vai desencadear uma série de problemas na parte da saúde, né? Ele vai viver estressado, cansado, isso vai acarretar doenças de ordem psicossomáticas, ele vai centralizar tudo e não vai ter esse tempo necessário para ele, para a esposa, para os filhos, e infelizmente essa tem sido uma realidade constante. Alguns pastores não conseguem delegar, ou por não confiarem nos seus subordinados, ou por terem esse senso, né, de controlar tudo e até de autoritarismo, lamentavelmente. O senhor acredita então ser importante o líder, o administrador eclesiástico, também reservar um tempo para cuidar de sua saúde e, sobretudo, também tirar férias, passar um período de descanso? Com certeza. É necessário, até bíblico, né? O apóstolo Paulo orientou também a Timóteo, dizendo, tem cuidado de ti mesmo, o que envolve todos os aspectos da vida, não só questão doutrinária, espiritual, mas também a saúde, o lazer, a própria família. E, lamentavelmente, alguns pastores se orgulham de dizer, eu não tiro férias, eu pego 2, 3 dias por ano, e isso, lamentavelmente, é uma postura equivocada. O pastor tem o direito, né, ao seu lazer, ao seu período de descanso, de folga. A igreja precisa ser ensinada a respeitar isto e não se pode ser escravo, né, das aspirações da igreja, que é o pastor 24 horas disponível. Para isso existem os pastores auxiliares para ajudar a carregar a carga. O não tirar férias seria uma espécie de receio de imaginar que está tirando férias de Deus e das coisas de Deus e não das atividades eclesiásticas, porque é uma diferença.
Em alguns casos até pode ser que a pessoa tenha esse sentimento, né, de que estando em férias, não estando à frente da igreja, estaria tirando férias de Deus. Mas eu acredito que a maior parte não faz isto por não confiar nos seus auxiliares, por não ter confiança na capacidade ou até mesmo na fidelidade daqueles que estão sob sua liderança. Eu acho que esse é o maior dos problemas. Nós temos ainda muito o que conversar sobre a administração eclesiástica. Nós vamos para mais um bloco. A você, internauta, já estamos de volta. Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu. A administração eclesiástica é o nosso foco e estamos de volta com o programa de hoje, conversando com o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas, o senhor considera importante a igreja manter ou ter um obreiro exclusivamente responsável por questões administrativas para que o pastor presidente cuide exclusivamente da vida espiritual das pessoas? Se a sua resposta for sim, por quê? E se for não, por que também? Bem, eu considero muito importante que o pastor tenha auxiliares que sejam extremamente capacitados para ajudá-lo nesse mistério. Considero que a igreja deveria ter um diretor de patrimônio encarregado de cuidar desses bens móveis e imóveis da igreja e um diretor financeiro para cuidar da área contábil. Essas duas pessoas, da inteira confiança da igreja, da mais alta credibilidade e reputação, podem auxiliar o pastor e aliviar a carga dele, porque, na minha opinião, o pastor estaria, então, com o apoio desses auxiliares, com um tempo maior para se dedicar à função primária pastoral, que é ministrar a palavra, visitar a membresia, aconselhar pessoas e estar mais envolvido no que diz respeito às questões de ordem espiritual. Porque patrimônio e área contábil demanda um tempo muito grande, requer uma responsabilidade enorme. Nós temos hoje uma série de compromissos fiscais que a igreja precisa declarar junto ao fisco e demais legislações em vigor que tratam questão de patrimônio e questão contábil. O problema é que, às vezes, os pastores não encontram essas pessoas que sejam capacitadas para a função e, às vezes, as pessoas são capacitadas, mas não gozam de credibilidade da igreja ou do próprio pastor. E aí é comum os pastores sobrecarregarem com estas funções. Mas é importante que o pastor tenha esse apoio, esses obreiros auxiliares que possam lhe ajudar neste mistério. Agora, há um outro problema que alguns pastores imaginam que delegando essas responsabilidades eles vão perder o controle, e isso não é verdade, porque depende do pastor orientar. Algumas decisões de relevada importância precisam passar pelo aval do presidente da igreja, da diretoria, não dar a esses diretores autonomia total para fazer o que quiserem, porque pode sim ocorrer algum tipo de equívoco. Não é desconfiar da capacidade, mas a própria Bíblia diz que na multidão de conselheiros não falta sabedoria, né? Quanto mais a igreja puder ter opinião da diretoria, do ministério para tomada de decisões, é melhor. Evita-se erros, e se eu cometer algum equívoco, a responsabilidade não é de uma pessoa só, é de um grupo
que, tentando acertar, cometeu um equívoco. Quanto à questão da instituição do diaconato, nós observamos algo interessante ali, quando o apóstolo fala de que era necessário que fosse instituído um grupo para cuidar dos órfãos, das viúvas, das questões sociais, enquanto eles buscariam se preocupar ou se dedicar à palavra. Esse princípio é um princípio administrativo? Ah, com certeza. De fato é um princípio bíblico, né? Lá da igreja primitiva, os apóstolos já se preocuparam com isso, de se dedicar à parte espiritual e deixar a parte administrativa na responsabilidade dos diáconos, e lamentavelmente esse princípio ele vem se perdendo ao longo da história, até pelos modelos eclesiásticos que as igrejas adotam. Há igrejas que têm um modelo congregacional, por exemplo, em que o pastor não é o presidente da igreja. O presidente da igreja é um diácono ou um líder auxiliar que vai se preocupar com essas questões administrativas. Mas o nosso modelo assembleano não é este. Na igreja Assembleia de Deus, o pastor é também o representante legal, portanto o presidente acarreta sobre si todas essas responsabilidades. Por isso a importância desse líder aprender a delegar funções, para não se sobrecarregar e evitar prejuízo para si e para a própria igreja. Então o senhor acredita que o trabalho dos diáconos, de certa forma, vem sendo subutilizado? Eu acredito que sim. Nossos diáconos poderiam ser melhor utilizados nestas áreas administrativas, de patrimônio, na área financeira, de secretaria, e nossos diáconos, por vezes, eles se limitam a estar na portaria da recepção da igreja e quase nada mais além do que isso. Servir a ceia, servir a água ali no altar para os ministros, e, às vezes uma atividade social, e em alguns lugares os diáconos também estão em função pastoral, não que não possa, mas a função primária do diácono é na parte administrativa. O trabalho de pessoal na igreja, ele é sempre realizado por pessoas que não têm conhecimento nas áreas específicas. Por exemplo, quem trabalha no som na igreja não é bem uma pessoa formada na área, é sempre um curioso. Qual a importância do papel desses, entre aspas, curiosos para o efetivo funcionamento das funções eclesiásticas? Pastores têm muita dificuldade com esse problema em não ferir o que se chama de suscetibilidades. Ah, mas sempre foi o fulano o sonoplasta. Mas ele é um sonoplasta que não tem habilitação profissional. É muito comum nas igrejas um som está desregulado, ou está muito alto ou muito baixo, vai colocar um playback, há um período ali de espera demasiadamente longa, porque aquele irmão, aquela irmã que está ali não é habilitado para a função. E os pastores às vezes temem substituir para evitar aqueles conflitos que nós já citamos aqui. Nesse caso, então, o pastor deveria providenciar que esse irmão, essa irmã, pela dedicação também, pela dedicação e voluntariedade, participasse de algum curso que o habilitasse, até com recursos da própria igreja, para, desse modo, capacitar esse irmão e reconhecer o trabalho que ele vem realizando. Acontece que às vezes isso não é feito e a igreja fica sofrendo ali aquela interferência daquele irmão, e não só na sonoplastia, nós estamos usando a sonoplastia como exemplo, mas em várias áreas, na secretaria da igreja, às vezes tem alguém lá que não é capacitado, não consegue lavrar uma ata, não consegue redigir uma carta de recomendação e, infelizmente, se perpetua no cargo da função porque não pode mexer para evitar ferir. Então, acredito que o pastor, como administrador, deve prover os meios para capacitar o seu pessoal. Pastor, e quanto à questão dos pastores que se sentem sobrecarregados com as múltiplas funções? Que conselho o senhor deixa? Inclusive, o senhor pode dirigir-se aos pastores, aconselhando-os a respeito dessa questão. Bem, quanto a essa questão, eu gostaria então de me dirigir a todos os meus companheiros, líderes e pastores,
pelo Brasil afora e também no mundo todo, eu acredito que nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é estabelecer prioridades. Eu preciso estabelecer prioridades e cumpri-las. As prioridades não podem ficar no papel. As prioridades têm que entrar na prática. Então, por exemplo, se nas prioridades eu vou dedicar um dia da semana para descanso e lazer, que costumeiramente é nas segundas-feiras, então eu preciso manter isso à risca. Segunda-feira é o dia de lazer, é o dia de descansar. Todos têm o direito de lazer, o pastor também. E a prioridade não é só na questão de lazer. O pastor tem que estabelecer também prioridades na sua vida, por exemplo, acadêmica. Ele precisa crescer, ele precisa evoluir, ele precisa fazer um curso, ele precisa se especializar e ele tem que dedicar um tempo para isso, para poder estudar, para poder frequentar aulas. E é claro que durante o exercício do ministério isso é muito difícil, mas ao estabelecer prioridades, ele precisa cumprir a risca. Como que a gente estabelece isso, na minha opinião? Tem que reunir o seu ministério, a sua diretoria e colocar aos irmãos os objetivos pastorais para aquele ano, as prioridades que diz respeito à família, que diz respeito à formação acadêmica ou alguma outra área, e também os objetivos a serem alcançados pela igreja, como ministério como um todo. Quando todo mundo tem conhecimento do projeto, então fica mais fácil de colocar o projeto adiante. E uma segunda coisa que eu considero muito importante é o pastor aprender a delegar. Delegar funções, delegar responsabilidades. Nós não somos feitos de aço, nós somos carne e sangue, somos seres humanos sujeitos ao cansaço, e o pastor então precisa aprender a delegar. O pastor não pode se cobrar de maneira que as suas múltiplas tarefas lhe tragam prejuízo à saúde e à família. E outra coisa, o pastor também não pode, a respeito das suas capacitações, estar sujeito a atender todo tipo de convite para ministrar, para viajar, para atender esta ou aquela atividade. Precisa delegar isso para outros. Então, na minha opinião, essas duas considerações são relevantes. Estabelecer prioridades e segui-las, não deixá-las no papel, colocar em prática e delegar responsabilidades. É claro que nós vamos delegar responsabilidade às pessoas que são capazes e que se pode confiar. Do contrário, aí o pastor vai arrumar ainda uma dor de cabeça maior. Então essa é a minha orientação, pela experiência pastoral que tenho tido e com o exemplo que tenho aprendido com líderes que têm maior experiência do que eu. Desejo que Deus abençoe a todos nós e que Deus nos dê a sabedoria para bem administrar o tempo e bem administrar o ministério e a família que Deus nos confiou. Pastor Douglas, muito obrigado. Amém. Deus o abençoe. É sempre um prazer. Espero que nós nos encontremos mais outras vezes no Teologia em Foco. Amém. Um abraço. Esta edição do Teologia em Foco fica por aqui. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.